Olá, web espectadores do Agro. Estamos de volta com mais um capítulo do nosso Folha BV Agro, o podcast do Agro. Na segunda temporada aqui, em nome de Gargamel Lava Jato, iniciamos mais um programa, agora trazendo aqui meu amigo Jalisson. Aqui, Jalisson, se apresenta pra gente. Jalisson Lopes. Meu nome é Jalisson Lopes, sou professor do curso de Zootecnia da Universidade Federal de Roraima. Sou formado em zootecnia e sou professor de bovinocultura e com mestrado e doutorado na área de manejo de pastagens, conservação de forragens. E a gente vem trabalhando há mais de 10 anos já no Centro de Ciências Agrárias, principalmente com esse trabalho voltado para a produção a pasto, né? Tanto de bovinos de leite quanto bovinos de corte. O Jalisson, eu me lembro da gente lá nos corredores da Universidade Federal de Roraima, um aluno, né? O Jalisson já era professor já em 2006, 2007, por ali. Que ano que você... Eu cheguei em 2010. Cheguei em 2010. Chegou em 2010, eu tinha um ano para me formar ali. Eu me formei em 2011, né? Então, eu me lembro dessa... Comecei meu lá. Pegamos sim. Hein, Jalisson, e esse a mestrado e doutorado em manejo de conservação de pastagens? Sim. Foi feito aqui no estado de Roraima ou... Não, eu sou mineiro, né? E eu estudei na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. E no mestrado eu trabalhei mais com a questão da conservação de forragens na forma de silagem. Trabalhei com vários tipos de silagens, de várias forrageiras diferentes, milho, milheto, girassol, e aveia, várias outras. E no meu doutorado aí eu trabalhei com a parte de adubação e manejo de pastagens, né, produção animal a pasto. E é interessante, quando eu cheguei aqui em 2010, eu não conhecia bem a região, né? E lá em Minas é muito tradicional a gente trabalhar com silagem lá, né? Silagem de milho, silagem de capim. E aqui no estado eu via que não tinha essa prática naquele período, né? E assim, por muito tempo, acabou que foi um conhecimento que eu não conseguia aplicar ele muito a campo, mas sempre ensinei para meus alunos. E eu vejo que agora tem uma demanda, esse último ano principalmente, tem uma demanda muito grande de informação em relação à produção de silagem aqui no estado, em função da situação que o estado tem passado, né? De muita falta de alimento para os animais. Então, assim, a gente fica triste pela situação, mas a gente também fica feliz por poder auxiliar os produtores com o conhecimento que a gente adquiriu na formação nossa, que vê que cada vez mais vai ter uma importância cada vez maior para o estado, né? Que é trabalhar com a produção de silagem. Então assim, o Jalisson está bem inserido nesse contexto de 23, 24 e 25, né? Porque Sim. Agora 25 nós estamos nos preparando, hoje saiu nos noticiários, essa semana, no caso, quando for ao ar aqui, vai que foi esses dias agora, saiu que o governo já se prepara para uma possível pior seca do que a de 2023, que foi a segunda pior seca, né? Então, assim, se morreu o animal o ano passado, não choveu o suficiente, as pastagens, elas conseguiram se recuperar, quem conseguiu formar a pastagem está apto para colocar o animal já, ou ainda não, as pastagens ainda precisavam de mais um tempo ainda para... Como é que está o contexto geral, assim? Claro que um ou outro vão ser diferenciados, mas no geral, como que está? O contexto geral, ele está bem desafiador, né? Porque a gente sabe dessa crise toda que aconteceu, né? Muitas queimadas, né? Estimativa aí de mais de 500 mil hectares de área queimada no estado no último ano. E isso aí impactou muito na questão da recuperação das pastagens pós-queimada, né? E aí, além disso, esse grande surto de pragas que ocorreu no estado em decorrência dessa queimada, que teve um campo muito farto de atuação, porque começou o período chuvoso, essas lagartas, né, que começaram a dominar as áreas de pastagem, a lagarta do cartucho do milho, o curuquerê dos capinzais, eles tiveram um ambiente muito propício para se desenvolver, sem inimigos naturais, que foram dizimados pelas queimadas, e uma explosão de alimento ali no início do período chuvoso, né, nas áreas
novas que conseguiram se recuperar após queimada, algumas áreas de formação nova dos produtores que tiveram que recuperar suas pastagens. E aí, com isso, a gente teve esse grande surto de lagartas no estado, praticamente no estado todo, né? E essas pastagens que estavam começando a se recuperar após queimada, elas já tiveram esse outro baque, né? E uma coisa que a gente, além disso, tem a questão, a gente teve registro de ataque de percevejo das pastagens também, em algumas regiões localizadas, outras pragas como a cigarrinha, né? A gente tem relatos também que isso aconteceu. E aí o que aconteceu? Associado a isso, o rebanho bovino do estado, ele cresceu muito nos últimos 4 anos. Ele cresceu mais de 40%. Né? Por todo um contexto que estimulou o aumento da produção, muito interessante, né? Só que as tecnologias para suportar esses animais, elas não avançaram, né? com a mesma intensidade que deveriam. Então, por exemplo, o produtor ele não se planejou bem para um cenário desfavorável. Então, ele foi pego meio de surpresa em algumas situações, numa situação de uma quantidade muito grande de animais, né? Onde que ele não tinha condição de alimentar esses animais e pelo ataque pelo fogo e em seguida o ataque das pragas. Ele não tinha como recuperar esse pasto também, porque muitos produtores não tinham nem como tirar os animais do local. Alguns venderam, outros transportaram para outras fazendas, arrendaram, né? Mas não é uma situação que todo produtor conseguiu trabalhar bem ela. Então, o resultado que a gente viu disso é a mortalidade grande de animais por falta de alimento, né, em algumas propriedades. E associado a isso também, a gente teve uma retração no preço do boi gordo, né? Isso estimulou bastante a cadeia. E o produtor acabou sendo pressionado de 2 lados, né? Na questão de produzir alimento, que o custo da produção do alimento subiu muito, e na questão da comercialização dos animais, ele foi muito prejudicado pela essa incapacidade de pôr os animais no mercado para tentar conseguir reduzir o estoque de animal da fazenda. Né? Diminuindo assim aquele dano econômico que ele estava tendo ali e ajudando ele a formar as pastagens novamente, né? Recuperar as pastagens, né? Então, foi um cenário mesmo. E aí, aliado a tudo isso, vem um período de chuva. Não é que não choveu. Choveu muito, choveu, né, bem. Não teve veranico aqui nesse... Mas só que já parece que já acabou a chuva e o sol tá... E tem uma situação que às vezes a gente pensa assim, né? Teve um período de chuva bom, mais curto, como você falou, né? Um volume grande de chuva, mas em pouco tempo. E tem outra coisa, né? É muito complicado para o produtor ele conseguir recuperar as pastagens durante o período chuvoso, porque tem toda a questão do preparo do solo, né? Da correção, adubação, plantio, que se tiver com chuva forte, o maquinário não trabalha. Né? Então, assim, o produtor querendo trabalhar a recuperação das áreas dele, mas ele era impedido pelo esse excesso de chuva também, que ele tinha que esperar abrir uma janela de sol para ele conseguir fazer um trabalho de recuperação, e de áreas grandes, né? Então, assim, o que a gente percebe, né, andando aí pelo campo, que não houve essa possibilidade de plena recuperação das pastagens nesse período chuvoso agora. Então, a gente tem a expectativa, infelizmente, de ter um grande problema de novo com a pecuária esse ano, né? E aí tem que trabalhar soluções tanto de curto, médio e longo prazo, né? Para que a gente consiga mudar esse cenário de forma definitiva. A área de soja, ela diminuiu em torno de 3 mil hectares. Semana passada teve aqui o Murilo Ferrari, que é o presidente da ProSoja, ele estava falando para a gente. E a área de milho, ela aumentou de 10 para 23 mil hectares, se eu não me engano aqui, dado correto, mais ou menos. Você atribui esse aumento na área de milho justo para suprir uma possível necessidade para fazer silagem e para servir de alimento para animais no momento de seca que eles necessitem, ou será que não tem ligação? Eu acredito que num grau menor tem uma correlação, né? Não é a principal, acredito que a produção principal de milho, principalmente, a intenção é produzir grãos para comercialização como grão. Eu vejo que teve estímulos, né, governamentais,
se tornou atrativo produzir milho, a questão de utilizar o milho e a soja, né, em culturas em sucessão em alguns locais, que isso foi possível, mas a questão da utilização do milho para silagem, eu vejo que talvez não era o propósito inicial, mas ele está se tornando um uso bem considerado pelos produtores. Porque, por exemplo, tem muitos produtores que plantaram milhos que são híbridos específicos para a produção de grãos, mas que eles já estão vendo que tem que reservar uma parte da lavoura para ensilar, né? Então, foi uma decisão que foi tomada durante o percurso. E uma decisão que ela é acertada, porque como você tem essa grande quantidade de milho esperada, né? Talvez uma alternativa para o produtor agregar valor nesse milho seja ele transformar ele em silagem e utilizar essa silagem para alimentar os animais dele, e aí ele comercializar os animais e também comercializar a silagem diretamente, né? Ele produzir silagem pensando no estoque que ele possa colocar no mercado, que vai ter essa demanda, com certeza, né? De alimentos conservados por muitos produtores que não tiveram a condição de ter essa estocar de alimento durante a chuva. E outra possibilidade que existe também é a gente trabalhar com o milho grão, né? Fazer a reidratação dele e fazer a silagem do milho reidratado, que aí é só o grão. Aí você aumenta, o processo é parecido com o processo de produção de silagem convencional da planta inteira, só que daí você armazena só o grão. O processo de fermentação melhora a digestibilidade do grão, faz ele disponibilizar em torno de 10% a 15% mais energia. E aí é uma maneira do produtor também utilizar esse grão num sistema de confinamento, semi-confinamento, e ter um resultado melhor para fazer a engorda, a terminação dos animais. Então eu vejo que o milho, essa grande produção de milho, pode ser um ponto bem positivo aí nessas possibilidades que a gente tem de amenizar os efeitos desse próximo verão, né, que está começando agora. E trabalhar essas possibilidades com ele, né? Que aí, a partir do milho você faz rações, né, concentradas, você tem a possibilidade de estocar ele na forma de silagem de grão úmido, você tem a possibilidade de produzir a silagem do milho da planta inteira, você tem a possibilidade de tirar o milho verde, produzir a silagem da planta do milho sem a espiga, né? Então, o milho vai te dar várias alternativas de fornecimento de alimento para o animal, desde que bem trabalhado, logicamente. Então, assim, o que a gente pode ver é que o produtor ele está se adaptando a essa mudanças climáticas e tentando amenizar a sua perda em campo, né? Como que você chegou aqui há 10 anos, chegou em 2010, né? Tá 14 anos atrás. Como é que tu via antes a produção para o que você vê hoje? Você vê mais profissionalismo dentro da criação de animais? Ou como é que tá esse avanço que você já veio de fora? Pegou uma cultura eu acredito, mais avançada que você chegou aqui naquela época? E como que você vê essa análise do tempo aí? Olha, eu fiz até ministrei uma palestra semana passada que eu fiz um resgate histórico, né, dessa evolução tecnológica do Estado nesses últimos 10 anos, né? E realmente o que eu percebo é uma aceleração da implementação de tecnologias no Estado e que já vem acontecendo num processo natural, né, de crescimento da produção agropecuária, de investimento em adubação, em novos cultivares, em melhoramento genético dos animais, em melhoria da suplementação, do manejo sanitário, né, do controle de doenças, pragas. A gente vê que isso é uma coisa que está ficando cada vez mais real dentro das propriedades do Estado. Mas do ano passado para cá, eu vejo que houve uma intensidade maior na busca de tecnologias em função do desespero, da situação mesmo que os produtores vêm passando, né? Então eles estão entendendo mais agora, conscientizando melhor, que é preciso mudar a maneira de produzir os bovinos aqui para não passar por isso de novo, né? Eu estou vendo os produtores mais preocupados em prevenir essas situações, como você disse, né? Existe uma previsão de uma seca pior esse ano. Se a gente sabe que tem essa previsão, então a gente tem que trabalhar para contornar a situação,
né? Buscar as tecnologias que vão ajudar a gente a contornar e não ficar esperando para ver se vai ter mesmo ou não, se vai confirmar isso mesmo ou não. E até porque tinha uma previsão do El Niño enfraquecer o El Niño e estava em neutralidade e ia passar para Laninha. Laninha é bom de chuva pra gente. Então, assim, a previsão não era... Então, o cara tem que estar realmente acompanhando diariamente e para saber o que vai fazer, porque é extremamente importante para você não ter um fracasso ali na frente, né? Eu acho, assim, que independente do cenário climático, o produtor que ele planeja bem a atividade dele, né? Ele sempre vai conseguir reduzir as perdas ou até não tê-las, porque, por exemplo, você faz um planejamento de uma produção de alimento volumoso na sua propriedade. Ah, mas aí eu estava planejando de começar a usar esse alimento agora em outubro, setembro. Ah, mas está chovendo ainda, então não precisa usar. Não tem problema, esse alimento dele, ele pode ficar estocado lá para ele usar quando for necessário, né? Se ele não usar naquele momento, ele pode deixar para usar no momento posterior, mas ele tem o alimento, né? Uma silagem de milho, por exemplo, ela tem durabilidade de quanto tempo ali? Se nada acontecer de errado, né? Ela pode ficar 2, 3 anos estocada sem problema, né? Que ela vai conservar os princípios nutritivos dela e com poucas perdas, desde que o processo seja bem conduzido, né? Na elaboração dela. Então, assim, a silagem que a gente é um assunto que eu gosto muito, né? É um tema que a gente trabalha bastante. É uma alternativa dessas que ela tem que... Eu vejo que já está crescendo o uso no estado, mas tem que crescer cada vez mais. Porque ela é uma das soluções para resolver essas oscilações climáticas, né? Que a gente vem tendo cada vez mais nos últimos anos. Fora a questão da silagem, na produção de pastagem, né? O que nós temos aí de tecnologia? O que você pode dizer para a gente que o produtor pode fazer agora já está começando o verão, já fica mais difícil de você implementar uma pastagem, mas o que você pode dar de dicas aí para esse produtor, para ele se orientar? Assim, a primeira coisa é ele conseguir fazer um bom planejamento, que a gente chama de planejamento forrageiro, né? Logicamente é interessante que ele tenha à disposição um técnico, né, que faça esse planejamento para ele bem feito, que basicamente é o seguinte: ele vai avaliar as condições atuais da propriedade dele, a quantidade de animais que ele tem, né, e tentar ajustar a oferta de alimento ao rebanho que ele tem. Se nesse ajuste observar que o rebanho está acima da capacidade de suporte das pastagens dele, aí ele vai ter que aumentar a produção da pastagem ou reduzir o estoque de animais, né? Ele vai ter que tomar alguma decisão nesse sentido. E aí vem possibilidades de trabalhar de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, se ele agora o período chuvoso está terminando, mas é o momento de se fazer uma análise de solo, né? De se fazer uma correção de solo, caso seja necessário, para preparar essa área para um plantio no período chuvoso seguinte, né? E aí, nesse preparo também, ele toma a decisão de qual espécie forrageira ele vai utilizar. Se for uma área de baixada, tem um grupo que é adequado. Se for uma área mais alta, tem outras variedades cultivares que são mais indicadas, né? Se o solo dele é um solo mais arenoso, com uma acidez potencial maior, ou uma região mais seca, então tem um grupo de gramíneas que atende essa região. Não existe um capim milagroso, ele vai ter que buscar aquele que se adeque melhor ao local, à realidade da propriedade. Aí vamos pensar numa expectativa de curto prazo. Ele já tem a pastagem, entrou o período seco, mas ela tem a área tem um stand bom, pouca presença de invasora. O solo, né, a gente consegue notar que ele tem uma fertilidade ainda que suporta um crescimento bom do capim. Aí ele pode trabalhar com a possibilidade da irrigação de áreas estratégicas dentro da propriedade dele para continuar fazendo essa pastagem produzir no verão irrigada,
né? E aí tem uma outra alternativa ainda, quando a gente fala de irrigação, é de trabalhar com a irrigação da capineira do capim-elefante BRS Capiaçu, que é o lançamento mais recente da Embrapa, né, dessa espécie, né, que é o Peniceto purpúreo, que é o capim-elefante, e ele é muito resistente a pragas, né, só que ele é muito responsivo à adubação, ele é muito exigente em fertilidade do solo, e ele tem uma demanda hídrica grande, porque ele tem a capacidade de produzir até 300 toneladas por hectare ano de massa verde. É muito capim, né? Só que daí eu consigo trabalhar com ele aqui no período seco, desde que eu tenha um sistema de irrigação implementado nele. Aí, né? Mas aí você faz o corte e oferece ele ao animal ou você vai fazer silagem dele? Eu tenho as duas possibilidades, né? Se eu fizer o corte em torno de 50 a 70 dias, é onde que ele está no melhor momento nutricional e produtivo, onde eu tenho a melhor relação produção, né, e qualidade para oferecer para os animais. E aí, se eu fizer o corte em torno de 90 a 110 dias, é o ponto que eu tenho um volume de massa e um teor de matéria seca, quer dizer, de umidade adequado para estocar ele na forma de silagem. Aí ele vai ter um rendimento um pouco maior, né? Mas a qualidade dele vai reduzir um pouquinho. Só que daí o grande interesse do BRS Capiaçu é a produção de massa dele. Então, para você ter uma ideia, eu já fiz esses cálculos, 1 hectare de BRS Capiaçu, ele é suficiente para alimentar em torno de 20 animais por 150, 160 dias, né? Levando em consideração, só para comparar, isso no milho, como é que seria? Essa mesma área alimentaria quantos animais por quantos dias? Então, para você de silagem de milho, vamos. O milho, ele tem um potencial menor, né, de alimentar os animais, que a produção dele é bem menor numa área, né? Enquanto o BRS Capiaçu chega a produzir 300 toneladas por hectare, o milho vai produzir um híbrido muito bom, muito produtivo de forragem, né, destinado à produção de silagem também. Ele vai produzir 60, 70 toneladas, mas a média é bem menor do que isso, né? Em torno de 40. 5 vezes menor. 5 vezes menos, né? Só que o milho é mais energético, a silagem do milho. É uma silagem mais nutritiva, né? Só que aí qual que é a grande vantagem do Capiaçu? Eu produzo um volume muito grande de alimento, né? Que me dá capacidade de alimentar uma quantidade muito maior de animais, em termos de volume de massa. E aí eu vou ter que fazer uma complementação dessa energia dele, via ração, por exemplo, via um fornecimento do milho triturado, né, um cuim. Só que mesmo eu tendo que complementar a dieta dos animais com essa ração, ele ainda se torna mais lucrativo do que a silagem. Porque a produção por hectare de carne, de leite, no BRS Capiaçu é muito maior, né? E ainda tem outra vantagem, que ele é perene. Enquanto o milho eu preciso plantar todo ano, uma capineira bem cultivada, ela dura até 20 anos. Então, essa é uma alternativa que eu acho bem interessante. Cobertura. Com adubação de cobertura, né? E aí, se eu quiser trabalhar com a produção dela no verão, eu irrigo ela. Então, eu vejo que essa é uma das alternativas para a gente trabalhar aqui no estado, né? É assim, não é produzir muito capim para você ter um excesso que vai perder. É você dimensionar bem esse plantel e aí, numa expectativa de curto prazo, trabalhar com volumoso muito produtivo e irrigado, que seria o BRS Capiaçu, né? Ou picado verde, ou utilização na forma de silagem. A questão da silagem tem uma vantagem, que ela reduz o custo, o trabalho operacional, né? Porque em vez de você ter que picar o capim todo dia e fornecer, você faz a silagem, coloca lá no silo. Então, a sua mão de obra para fornecer aos animais é muito menor. Se o trator, a forrageira estragou, não tem problema, já está picado, né? Então, do ponto de vista operacional, a silagem facilita o trabalho, né? E aí a gente vê que, por exemplo, a realidade de muitos pequenos produtores aqui do estado, que ainda não tem essa cultura de produção de capineira, de produção de silagem, né? É interessante, por exemplo, a gente conseguir, de repente, trabalhar regionalmente, né, estratégias de fazer um trabalho coletivo aí, com apoio de prefeituras, do governo estadual, cooperativas, né? Existe... Para que os produtores possam
trabalhar com um conjunto de maquinário só, eles conseguiam atender uma pequena região ali e resolver um problema de conservação de alimento. Existe hoje algum trabalho da Universidade Federal itinerante para ir até os produtores? Ou não existe esse trabalho? Existe, né? A gente tem programas de extensão que a gente faz acompanhamento de algumas propriedades, que daí a gente orienta os produtores na questão da alimentação dos animais também, e também em relação às questões de controle higiênico de ordenha para melhorar a qualidade do leite. É um programa nosso que chama Sabor do Campo, é um programa de extensão lá do curso de zootecnia. Existem também outras iniciativas de extensão que a gente está trabalhando agora, que são os dias de campo, né, que aliás fizemos uma segunda-feira lá na Universidade de Produção de Silagem de Capiaçu, mas já temos previsões, já fizemos um no interior também, São João da Baliza, de produção de silagem de milho, e temos previsões de fazer outros dias de campo, tanto na universidade quanto em propriedades rurais, para mostrar para o produtor a tecnologia da ensilagem, né? Uhum. E também a gente está trabalhando junto com os órgãos governamentais aqui do estado para auxiliar os técnicos que trabalham na agricultura familiar a levar uma assistência técnica para todos os produtores, né, que tem essa demanda. Existe uma parceria com a SEAD, então? Tem parceria com a SEAD, com o IATER, com a Secretaria de Agricultura do município. A gente quer ajudar, né? Uhum. Então, e eu vejo que esse é o momento de todo mundo que pode ajudar, unir forças para trabalhar nesse contexto de criar, né, tecnologias que sejam acessíveis para o pequeno, médio e grande produtor, e principalmente trabalhar num sentido de evitar que ocorra de novo esses problemas que a gente está vendo agora esse ano, né? Porque o produtor não aguenta 2 baques seguidos assim, né? Tá sendo difícil passar por esse, né? E aí a gente está desenvolvendo essas ações para auxiliar. Você acha que agora, a partir desse ano de 2024, vamos colocar assim, é um marco na pecuária de Roraima? Você acha que volta a ser extensivo igual era, formação de grandes áreas de pastagem, ou não, já começa agora a querer fazer semi-confinamento e confinamento, porque o custo de preparo dessas áreas é muito alto, né? Hoje, sim. Aqui, então, quando você para você preparar a capineira, para você preparar, o custo é bem menor, e você tem menores áreas, sim, menor gasto para poder alimentar esses animais, né? Então você acha que é possível que retorne ou não? Agora é um caminho sem volta. Agora nós vamos passar a ter semi-confinamento e confinamento. Quem quer tratar com gado vai tratar disso. Você enxerga assim ou não? Mais ou menos, como é que vê? Eu enxergo que essa mudança de consciência do produtor em relação à atividade pecuária, ela ocorreu e está ocorrendo, né? E acredito que a grande maioria entendeu que não dá para produzir como ele produzia 2 anos atrás, né? Ele está entendendo que ele precisa realmente investir principalmente na garantia da alimentação do plantel dele. E com outras alternativas que não seja só deixar o animal no pasto, né? E aí, porque quando o produtor tinha o mercado aquecido, o que ele fazia? O verão começava a apertar, ele vendia animais, tinha mercado para vender, né? Mas numa situação que ele não tem mercado, né, que ninguém está comprando, você tem dificuldade para vender. Então, isso aí já é uma solução que ela não se aplica sempre, né? Aí tem a questão do fogo também, que tem uma expectativa de se trabalhar melhor essa questão do fogo esse ano, de controlar mais, né? Mas às vezes acontece, né, do produtor perder as áreas de pastagem. O produtor, ele sabe a dificuldade que é combater o fogo. Pois Você faz um aceiro de 30 metros, quando vai ver, o fogo passou do aceiro. Aí você vai ver na própria estrada BR. O fogo passa de um lado para o outro da BR. Mesmo, é um aceiro melhor do que uma BR dessas que é larga, 2 pistas, às vezes 3 pistas, com mais o acostamento e mais aquela área de pissarra ali que fica, que o capim não cresce, então, e o fogo passa de um lado para o outro, né? O produtor tem muita dificuldade para combater o fogo, mas ele procura combater porque ele sabe que se o fogo entrar dentro da propriedade dele, vai degradar o solo, toda aquela biota, tudo vai expor o solo aos agentes
de temperismo, e aí destrói a qualidade daquele solo, né? É verdade. A gente escreveu essa semana a matéria da nossa coluna, do Folha BV Agro, tem uma coluna nossa aqui e foi exatamente falando como os produtores de soja, eles são preocupados com fogo. Os focos de incêndio dentro de áreas de produção, eles são mínimos, porque são preocupados porque não pode pegar fogo ali. Ele tem que ser o plantio direto, tem que ser tudo feito bem direitinho para que ele consiga atingir grandes produtividades. Então, até além do sequestro de carbono que a soja faz, e essa questão do fogo também. E aí vem essas áreas que eram áreas de extensionistas ali, que o gado campeava e o cara nunca tratava daquele capim, elas foram mais afetadas, né, nessa questão do ataque das lagartas ali, que elas eram um solo fraco, né, as plantas fracas, né, foram as que, como você já disse aqui mais cedo, foram as que mais sofreram danos, e é quem mais tem dificuldade para conseguir recuperar essas pastagens, né? Então, assim, o produtor, ele já vem com esse cuidado com fogo, e agora vai passar a ter muito mais, né? Porque ele está entendendo que ele tem que cuidar da qualidade do solo. Antigamente, para você preparar o pasto, você tacava fogo, e aí vinha com o capim por cima, né? A semente plantando por cima, né? Hoje em dia isso aí já não é mais prática, né? Não. Essa consciência está crescendo mesmo, né? Conservacionista, isso é bom. E aí o que eu vejo também é que a gente tem tecnologias disponíveis no estado já para conseguir contornar esses problemas. É preciso implementar elas no campo, né? Tirar elas da academia e colocar no campo. Porque, assim, o Estado, ele avança, ainda falando daquela questão, né? Como eu vejo o Estado hoje em relação a quando eu cheguei aqui. Eu fico maravilhado com a evolução tecnológica que tem no Estado, né? A gente tem tecnologias aqui que não perdem nada para outras regiões. A gente tem uma condição privilegiada de produção natural, né? Uma insolação maior, temperaturas altas, muita chuva, apesar de ser concentrada, né? Mas um volume de chuva grande, solos agricultáveis, né, planos, então, muitos solos mecanizáveis. Então, a gente está vendo essa incorporação de áreas ao processo produtivo, e é isso que você falou, essas áreas que são incorporadas ao processo produtivo pelos produtores conscientes, que são a esmagadora maioria, elas estão sendo cada vez mais preservadas. A verdade é essa. E todo sistema que usa tecnologia para produção, ele é conservacionista, ele retém carbono no solo, ele diminui a emissão de gases, né, quando ele é feito dentro dos princípios que a gente preconiza dentro da academia e pela técnica consolidada de produção. Então, o produtor que está naquele modelo antigo, né, ele tem muito, como você falou, ele tem muito mais risco, né, além de estar no modelo de produção que não ajuda o meio ambiente. O produtor que vem incorporando tecnologia, ele vai conseguir prevenir melhor, né, contornar melhor as situações e também trabalhar com modelos produtivos que fazem bem para o meio ambiente. Por exemplo, um exemplo que é importante em relação a isso, só para citar né? A gente vai ter que trabalhar muito melhor a questão do monitoramento das lagartas esse ano, né? Porque já é histórico, já é sabido historicamente que após uma queimada grande, você tem surtos de ataque de lagarta nas pastagens. Isso não é de hoje que acontece, né? Mas aí o produtor ficava naquela, vai dar um surto aqui, rapidinho passa, meu passo recupera, tranquilo. Não foi isso que aconteceu esse ano, né? Então, assim, tem que trabalhar com controle da queimada, monitoramento de praga, né? Investimento em adubação, recuperação de pastagem para fazer elas ficarem mais sadias, mais produtivas, ajuste de lotação nas pastagens para não ter um excesso de massa no período seco do ano que é extremamente combustível e pode queimar, né? Então, por exemplo, você está lá terminando um período chuvoso e você tem uma área muito grande de pasto. Olha lá, eu não estou usando essa pastagem, né? Eu vou deixar ela aqui secar. Você pode ensilar essa pastagem, reduzir a massa combustível para não pegar fogo no verão e ter uma silagem de uma qualidade razoavelmente boa para você
fazer um semi-confinamento, um confinamento com os animais, com o próprio pasto da fazenda. E o feno? Né? O feno também é uma tecnologia muito interessante. Né? O feno ele tem um complicador a mais em relação à silagem, que o maquinário utilizado para o feno ele é mais caro, né? Aí torna o custo de produção um pouco maior. A silagem é muito simples, o maquinário que você utiliza é um processo mais simples de condução, né? Mas o feno também é outra possibilidade que já até começou a ser usada no estado, que acredito que vai crescer também cada vez mais, o produtor vai dominar mais a tecnologia, que é um produto que tem muito mercado aqui também no verão, né? A gente viu isso esse ano e acredito que vai ser do mesmo jeito, né, nesse próximo período seco. Então tem produtores que já investiram em maquinário de feno, né, e tem uma produção, já tiveram uma produção grande esse ano, a expectativa é de continuar produzindo, e é um alimento que, se bem utilizado também, pode dar um retorno muito bom para o produtor. Conversando com a Mauri, aqui a gente estava falando que como que mudou, né? Você via as caminhonetes com feno em cima, caminhão cheio de feno, rapaz, todo mundo preocupado em arrumar uma forma de alimentar seus rebanhos para que continuasse para aguentar até o começo do inverno. Aí vem um inverno fraco, assim, com um período curto, as chuvas já deram bastante, diminuíram bastante, né, as chuvas, e aí você corre o risco de novo de ter que passar por tudo isso, e a previsão é que se passe por tudo isso, então você tem que se preparar. Você vai, vamos ver, vamos continuar vendo feno em cima dos carros aqui, e é bom isso, né? É bom isso para a agricultura do estado também, porque movimenta, né? Movimenta o financeiro. O pecuarista não queria, ele queria que o animal dele continuasse a pasto, mas que ele acaba que movimenta a máquina, essas tecnologias acabam como uma forma positiva para o estado, né? Com certeza, é mais uma opção, né? Uma possibilidade de alimento. Existem outras chegando no estado, outras alternativas que a gente vem pesquisando também para ajudar o produtor. E o que vai movimentar isso cada vez mais é o interesse, né, da cadeia do produtor de buscar essas soluções. A gente está lá na academia para ajudar, né, a levar isso para o produtor, e eu vejo que nesse momento ele tem procurado cada vez mais. Eu recebo quase toda semana solicitação de informações sobre silagem, né, sobre ponto de colheita de milho, de capim, se vale a pena, se não vale. E a gente responde sempre, né, porque a gente está aqui para ajudar. E aí eu vejo que esse patamar de preocupação do produtor, ele mudou e ele não volta atrás mais, porque ele está se profissionalizando, ele está entendendo que tem que ser dessa forma para ele ter resultado na propriedade dele. Deixa eu te perguntar uma coisa, aquele lance da moringa, é você que desenvolve? Não. Eu tô iniciando um trabalho lá na universidade com moringa. E aí? Me conta aí pra gente como é que tá isso. Porque eu ouvi falar já desse negócio da moringa, já tá falado já nos cantos do estado. O pessoal já tá comentando, né? Então, a moringa, ela é uma leguminosa originária do semiárido, né? De regiões semiáridas, melhor dizendo. Então, ela se adapta muito bem a regiões com baixa pluviosidade, né? E com solos mais altos, né? Com a permeabilidade maior, né? E o que eu observei? Tem todo aquele incentivo da produção que ela vem tendo na região Nordeste, né? Os trabalhos que vêm sendo feitos com ela lá têm demonstrado alta produtividade e uma qualidade excepcional. Ela chega a ter 28%, 30% de proteína bruta nas folhas, né? E aí outras regiões também já têm implementado para nutrição animal, tanto de animais herbívoros quanto aves, suínos, né? Aí você utiliza a folha, você utiliza as sementes dela, porque a moringa é considerada a árvore da vida, né? Pela quantidade de princípios nutricionais que ela tem, que melhoram a saúde humana. O primeiro interesse dela foi para a alimentação humana, né? Tem países que utilizam ela rotineiramente na dieta, né, das pessoas. E o nosso interesse aqui também, inicialmente, veio com a questão da alimentação humana, e em seguida com a utilização para produção animal. Então hoje a gente está tendo um boom de pesquisas, né, relacionadas à utilização da moringa, só que para a nossa região aqui, região norte, né, região que chove muito, umidade alta, a gente ainda precisa
entender melhor como que a gente trabalha com ela, né? Trabalha o ciclo produtivo dela, porque a gente determinar qual que é o melhor local de plantar, a adubação, o período de colheita, né? E esses trabalhos eu estou fazendo lá no campus, né? E eu ainda pretendo fazer um dia de campo esse ano de produção de silagem de moringa. Eu já tenho uma área plantada lá, com essas Quantos observações anos tem essa área iniciais. plantada? Não, eu implantei esse ano, agora, é recente. Né? Recente. Então, eu estou coletando as primeiras observações ainda desse trabalho, mas a intenção é continuar trabalhando com ela, que eu vejo uma opção bem interessante também para a gente trabalhar no estado. Vem sendo positivo esse resultado? Acredito. Inicial, acredito que sim, né? Porque eu já vou ter uma produção que me permite fazer uma silagem inicial, a gente vai avaliar essa silagem, fornecer para os animais, ver o resultado, é todo um processo que a gente vai trabalhar, que a gente sabe que funciona bem em outras regiões já, né? Tem dados de outras regiões, mas a gente quer validar o uso dela aqui, né? Na nossa região. É porque tem umas condições que são exclusivas nossas, né? Uhum. Então tem que trazer o negócio para nossa realidade, né? Isso muito, muito bem. Já nós estamos aqui encerrando nosso programa, assim, já estourando o tempo, né? Uma conversa legal que passa rápido, né? Nosso programa dura em torno aí de 45 minutos e tô vendo aqui pelo teu relógio que eu tô acompanhando que já estamos chegando nos 45 do segundo tempo. Queria agradecer a sua presença aqui. Queria que você desse as suas considerações aí aos produtores, aos alunos, a todo o público que nos assiste. Eu queria inicialmente agradecer, Gustavo, pelo convite, agradecer a Folha de Boa Vista, né? Muito bom esse programa, muito importante. A gente precisa discutir mais o agro aqui do estado, né? E trabalhar de forma mais unida, coletiva, para procurar soluções para os problemas. Eu estou à disposição lá no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal, assim como meus colegas também, que estão imbuídos de buscar auxiliar os produtores no que for possível, né, nesse momento de dificuldade. Já gostaria de convidar todos os nossos espectadores, né, ouvintes, para o nosso workshop de recuperação de pastagens degradadas, que vai ocorrer no dia 30/8, lá no Centro de Ciências Agrárias, no auditório do Pós-Agro. Então a gente vai trazer pesquisadores de fora do estado, daqui do estado, para a gente discutir essas soluções para recuperar as pastagens, né, e evitar esses problemas que a gente está vendo. Então é dia 30/8, a partir das 8 horas da manhã, no auditório do Pós-Agro, né, lá no Centro de Ciências Agrárias, campus Cauamé da Universidade. 30/8 é na semana que vem, lá para quinta-feira, mais ou menos. Sexta-feira da semana que vem. Então estão todos convidados, né? A gente quer contar com a presença dos produtores, para a gente poder, os produtores, técnicos, estudantes, né? Agradecer aí a todos os estudantes e colegas lá da universidade que trabalham conosco, né, nesses projetos que a gente desenvolve lá, ao nosso diretor do Centro de Ciências Agrárias, professor André, que tem ajudado muito nesses trabalhos também de buscar aumentar a nossa participação no dia a dia dos produtores, né, através dos projetos que a gente desenvolve. E é isso aí, né? Eu queria agradecer a sua presença. Quero dizer que sexta-feira nós vamos levar a Folha lá para acompanhar esse workshop. É um momento muito importante. E vou falar que eu quero fazer uma matéria lá para nossa coluna sobre a moringa, né? Sim. Desenvolver uma matéria lá do que a gente pode trazer de novidade, o que está vindo, porque tá bem falado, falado. Meu irmão, obrigado, valeu, até a próxima. Web espectador, acompanhe a gente, curte, comenta, compartilha, leva nosso podcast aos seus alunos, a classe produtora, ao papai e a mamãe aí, e nós estamos crescendo e está sendo muito bom ter vocês acompanhando a gente. Muito obrigado, até o nosso próximo capítulo.